Bom dia, turminha do primeiro ano médio. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então tá bom. Hoje, para mim, é quinta-feira, dia 21. Essa aula vai amanhã para vocês, dia 22, tá bom? Muito bem. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Deixa eu colocar o meu ferrinho aqui, porque está aparecendo o piercing. Primeiro que na página 304, 305 e 306, nós temos o estudo do representante do barroco, Gregório de Matos Guerra, certo? Lembrando que Gregório de Matos, ele faz parte da escola barroca, ele é um baiano, e o Gregório de Matos, ele teve, né, o apelido de Boca do Inferno, porque nos seus poemas satíricos, ele fazia críticas contundentes ao governo da época, à sociedade vigente, e ele não poupava adjetivos de baixo calão, tá? Palavrões, em seus escritos, ao xingar e ao criticar a postura que desagradava a ele, tá? Muito bem. Na questão lírica, Gregório de Matos Guerra, ele apresentou a característica própria do barroco nas suas poesias líricas, que era a característica da dualidade, a característica das antíteses, das metáforas, dos hipérboles. Lembrando que o barroco, vamos fazer uma visão geral para ficar bem gravadinha, o barroco é uma escola literária que vem numa linha contrária ao classicismo, onde o classicismo tinha o homem como centro de tudo, o homem era uma escola antropocêntrica, e aí o barroco vem para quebrar este antropocentrismo e jogar um teocentrismo. Na verdade, não só o teocentrismo, ele vem para apresentar uma dualidade. Por quê? Porque ele rompe com aquela cultura pagã, que trabalha com deuses gregos e assim por diante, a mitologia, mas, então, ele rompe com essa cultura pagã e ele acentua o culto a Deus, o medo de não encontrar o reino dos céus após a morte, tá? Então, a fase do barroco é aquela onde o homem teme o castigo de Deus. Então, o temor a Deus, por outro lado, é também aquela escola que acentua os amores, os prazeres carnais. Então, é o homem pecando de dia e o homem rezando à noite pelo perdão, tá? A palavra barroco, ela incide num significado de complexidade, de complexidade das formas, de detalhes, tá? Então, a expressão barroco, ela vem do detalhamento. Então, vocês percebem nas obras de Aleijadinho, em Minas Gerais, que o barroco mineiro, ele apresenta uma riqueza de detalhes, uma complexidade. Além disso, vocês se lembram, não sei se foi para o primeiro ano que eu apresentei esta aula, mas a Santa Ceia, a última ceia de Cristo, quando ela foi pintada por Da Vinci, ela tinha uma linearidade e ela tinha uma clareza na luz. Ela tinha formas muito lineares, ela tinha uma claridade, ela tinha Cristo no centro da mesa, os seus apóstolos em alinhamento e assim por diante. Já
Na Santa Ceia, pintada no barroco, ela apresenta uma escuridão de cena, não sei se vocês estão lembrados, se não foi para vocês, me perdoem, mas eu creio que tenha sido. Ela apresenta uma escuridão na cena e ela apresenta não uma linearidade, ela apresenta um ponto de vista oblíquo. Tá? Ele apresenta uma dimensão oblíqua. E há também no quadro uma taverna, né? A cena se passa numa taverna e há do lado direito do quadro uma mulher com ombros de fora e os homens olhando a sensualidade desta mulher. Ou seja, o santo e o profano. Sacaram? Então, se você quer lembrar do barroco, pense bem nisso. Nessa imagem da Santa Ceia, da última ceia, pintada numa escuridão, né, num tons escuros, tétricos, havia anjos pintados, sombreados, com cara de demônios, havia um misto de anjo e demônio na forma como eles foram representados, e havia o santo e o profano, tá bom? Isso é a característica principal do barroco. Há, no barroco, duas linhas, a cultista e a conceptista, perdão. Cultista e conceptista. O que é a conceptista? A conceptista, ela se preocupa com o conteúdo da obra. E aí você vai ter um representante desta linha, o padre Antônio Vieira, porque a sua obra é baseada em sermões. E são sermões críticos, sacropolíticos. Ele fala tanto da religião quanto da política, porque você sabe que a igreja é muito forte no seu poder. Então, aqui, os sermões de Padre Antônio Vieira, eles são sermões sacropolíticos. E eles são sermões preocupados não com as palavras, com a beleza estética do texto, com as palavras eruditas e complexas, que é uma característica do barroco, a complexidade na construção do texto, palavras muito eruditas, muito complexas, entenderam? Ele está mais preocupado com o conteúdo. Ele, por isso que são sermões, ele tem a intenção de atingir o povo, o seu rebanho, não é? Que vocês vão ver agora nesta aula comigo, certo? Agora, Gregório não. Gregório, ele era mais cultista. Ele estava mais preocupado com o culto da estética barroca, a construção de poemas explorado demais na metáfora, nas figuras de linguagem, principalmente antítese, né? Do paradoxo, da antítese. Ele está muito preocupado com o conteúdo, então as palavras são muito selecionadas para montar o texto, entenderam? E quanto mais complexa, mais eles valorizavam, entenderam? O erudito mesmo. Muito bem, essa parte, então, de Gregório de Matos, nós vamos corrigir por gabarito, certo? Porque senão vocês ficam extremamente cansados na correção, talvez até nem as ouça, né? E talvez você nem as ouça, e eu quero trabalhar com vocês a página 307 e 308, e nós vamos finalizar, então, o estudo de literatura desta apostila, que em breve chegará a apostila 3, para vocês pegarem lá no colégio, tá bom? Gente, então vamos lá, página 307 e página 308. Aqui eu vou explicar e vocês farão, depois nós corrigiremos, tá bom? Aqui, o padre Antônio Vieira, ele era um orador, ele escrevia sermões para serem ditos em missas, né? Nas suas pregações.
Ele era mais conceptista, mas trabalhava mais com os conceitos do texto, né? O conteúdo do texto, do que a forma, as palavras complexas. E aqui você tem, olha, pedaços dos sermões de Padre Antônio. O primeiro é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Tá? Vocês vão ler, vocês tentarão entender, porque o contexto é sobre a segunda invasão holandesa ao Nordeste brasileiro, tá bom? Ele apresenta aqui um profundo nacionalismo, Padre Antônio, nesse sermão, tá? E ele quer que você mostre em que parte deste sermão ele mostra esse profundo nacionalismo. Não é complexo, dá para fazer. Bom, aí vem questões como, constantemente Vieira expressa a ideia de que os portugueses são o povo eleito por Deus para agir em seu nome, chegando até mesmo a imaginar que Portugal viria a ser um dia o condutor do mundo no reino finalmente triunfante do Senhor, o Quinto Império. Transcreva uma passagem que explicite a ideia de um povo eleito por Deus. É quase um ariano, né, gente? Certo? Esse nacionalismo, o povo eleito, é bastante contundente na obra de Padre Antônio. Vocês têm aqui, olha, na página 301, um pouco do Padre Antônio Vieira, certo? Ele era da congregação jesuítica, manipulador das palavras para convencer o seu povo. Ele pregou muito no Maranhão, na Bahia, falou para os colonizadores, para os índios, na corte de Lisboa perante a nobreza, até em Roma ele pregou, na corte pontifícia. Ouça bem, ele era um cara porreta, certo? Ele não era fraco, não. Ele era um brasileirinho porreta mesmo. Até na Amazônia ele esteve, certo? Bom, aí continuando. Pode-se afirmar que Vieira retorna nesse sermão o discurso de Camões em Os Lusíadas. Quanto aos motivos da expansão marítima portuguesa, leia e tente lembrar. Camões fala da exploração de novas terras para angariar o quê? Riquezas. Estão lembrados do poema de Camões, Os Lusíadas? Ele fala da conquista, né, dos portugueses em abraçar riquezas, a ambição do povo português para enriquecimento. Em que medida este sermão, do ponto de vista ideológico, se insere na mentalidade da Igreja Católica à época da Contra-Reforma? Já falamos sobre o período da Contra-Reforma, vocês estudaram em História, estão lembrados? Certo? Onde a Igreja passa a fazer ela sofre um rompimento com relação ao protestantismo, estão lembrados? Estão lembrados disso? E aí, como eles estavam perdendo fiéis, aí eles lançam o processo da Contra-Reforma, para angariar, não é? Fiéis para a congregação. Deem uma lembrada sobre isso. Virando. Aqui mais um novo sermão, o sermão da primeira domingo de Quaresma, certo? Aqui vocês vão ler, e nesse sermão o que ele faz? Ele justifica a escravidão do índio ou ele defende a liberdade do índio? Leiam com atenção. Uma das características deste Padre Antônio Vieira é tentar convencer os ouvintes, apelando para a fé, relembrando-lhes a palavra de Deus presentes na Bíblia e para a razão, argumentando racionalmente para eles. Ele era um cara genial para convencer através do sermão, pela fé e pela razão.
Transcreva uma passagem que o orador procede, apelando para a fé e apelando para a razão do seu rebanho. Por último, aqui você tem o sermão 14 do Rosário. Vocês vão ler, ele é pequenininho, tá? E aqui tem uma fala em latim: sois como as abelhas de quem disse o poeta, sic vos non vobis mellificatis apis, que significa assim vós, mas não para vós, fabricais o mel, abelhas. Então, assim vós, mas não para vós, fabricais o mel, abelhas. Leiam todo o texto e entenderão o conceito. Tá bom? Aí vem. Embora a luta maior de Padre Antônio Vieira tenha sido em defesa do índio, já responde uma questão ali, hein? Ele não deixou de manifestar em vários dos seus sermões a desumanidade e a injustiça de todas as escravidões, inclusive a do negro. Como o missionário retrata o negro neste pequeno sermão? Certo? Gente, é leitura e interpretação, tá bom? Eu expliquei cada uma das questões, agora vocês façam, certo? E aí nós encerramos a apostila de literatura, na próxima aula eu jogo o gabarito. Beijos, saudade, estudem, hein, povo lindo, maravilhoso, certo? Não esqueçam o paradidático, 12 de junho, tem atividade postada no Classroom. Procure, ache. Não adianta me perguntar, professora, explica para mim o que é para fazer. Tá tudo explicado em vídeo lá, tudo. Peguem e vocês entenderão. Eu já gravei uma aula explicando sobre isso, certo? Tá bom? Procurem lá. Beijo, fiquem com Deus.